A taça da reencarnação foi ativada pelos governantes. Sun Jinwoo irá voltar para o passado para mudar a história e salvar todas as pessoas da Terra. Ele pretende derrotar todos os monarcas antes deles virem para o planeta. Uma forte luz é emitida daquele artefato e começa a tomar conta de todo o planeta Terra. Vemos Yojin-ho no escritório da guilda Jin, mas de repente a luz toma conta daquele lugar. Vemos também a irmã de Jinwoo e sua mãe observando da janela aquela intensa luz que se aproximava. O presidente, o Odin-Chu, também se surpreende com aquele acontecimento. No campo de batalha, vemos os caçadores mais fortes do mundo. O caçador mais forte da China, Liu Zigeng, observava o grande clarão. Thomas Andre, que é o caçador mais forte dos Estados Unidos, segurava um monstro em uma das mãos e também percebe aquela forte luz que estava chegando até ele. Os caçadores de Rank S da Coreia, sendo Baek e Choi Jong-in, também estavam surpresos. E no meio daquela guerra, a caçadora de Rank S, Cha Ha-in, segurava sua espada. Ela olha para o céu e de repente percebe que algo irá mudar. Aquela luz de repente desaparece. Vemos o prédio onde Sun Jinwoo e sua família moravam. De repente, sua mãe dizia: Jin-ah, pode acordar seu irmão para mim. A garota obedece àquela ordem e rapidamente abre o quarto de seu irmão. Porém, Jin-ah agora era uma criança. A pequena garotinha chama por seu irmão mais velho. Porém, ela percebe que Sung já estava acordado. Ele se vira e percebemos que agora Sun Jinwoo é apenas um menino. Ele sorri e dizia em pensamentos: Jin-ah acabou de escovar os dentes. Sinto o cheiro de carne sendo cozida e o som de cortes. E o meu quarto está cheirando a perfume. Sung sai de seu quarto. Ele se depara com uma cena familiar. Sua mãe cozinhando, Jin-ah correndo pela sala e seu pai lendo o jornal. Jinwoo olha para Sung e o Huan e surpreso dizia: pai. E o Huan sorrindo responde: pai, não quis dizer papai. Sung não consegue conter as lágrimas que escorrem por seu rosto. Foi por esse momento que ele voltou ao passado. Seu grande herói, o seu pai, está de volta. E o Huan pergunta por que Sung estava chorando e o garoto responde: eu acho que eu tive um pesadelo. Em pensamentos, Jinwoo dizia: sim, meu pesadelo terminou. Meu pesadelo acabou e agora estou com minha irmãzinha. Minha mãe está saudável e meu pai não desapareceu. Ganhei a última chance de consertar tudo. Não vou desperdiçar essa oportunidade. Agora posso reescrever o futuro. Mas só um pouco. Posso aproveitar só mais um pouco dessa paz que estou sentindo. Sun Jinwoo vai para a escola. Ele reencontra seus amigos de infância. Essa era sua recompensa. Ele se diverte por alguns dias, joga com seus amigos e sorri bastante, mas em pensamentos dizia: eu já sei que por trás desse céu estão os monarcas preparando portais gigantes para nos atacar agora mesmo. Mas só um pouco mais. Se esse tempo que estou aproveitando não vai machucar ninguém, então quero ficar aqui e aproveitar isso apenas por mais um dia. Ao limpar o quarto de Sun Jinwoo, sua mãe acha um bilhete. Ela fica surpresa. Naquele papel estava escrito: vou voltar depois de acabar o que preciso fazer. De repente, dentro de uma dungeon, vemos um monstro perdendo sua cabeça. Quem estava lutando era Bero, a formiga das sombras mais poderosa de Sun Jinwoo. Do outro lado, sentado em frente a uma pilha de cadáveres de monstros, vemos Berion, que é a sombra mais poderosa de Sun Jinwoo. Aquele era um outro mundo para onde Sung foi. Ele começou a caçada aos monarcas. Jinwoo dizia: esse mundo vazio, que não tem nada além de uma escuridão sem fim, é extremamente solitário se não houver nenhuma batalha. Mais à frente, naquele lugar, vemos Sun Jinwoo encarando o monarca da transfiguração. Jinwoo está com uma nova aparência. Seu corpo era o de um adulto e seus cabelos estão longos. Yogmunti acaba de ser derrotado. Seu corpo estava desaparecendo. O monarca, que foi o último sobrevivente na outra versão daquele mundo, agora foi o primeiro a ser caçado. Sun Jinwoo dizia: venci a minha batalha contra os monarcas e matei o monarca da transfiguração, que era o centro de tudo. Sung sabia que sem ele, os outros monarcas não conseguiriam criar portais tão grandes para irem para a Terra. Jinwoo dizia: então, já fazem 27 anos desde que entrei na fenda dimensional. Parece que essa luta longa e irritante está finalmente terminando. Os únicos inimigos restantes são o Rei Dragão e seus soldados, o exército da destruição.
Fico feliz que o tempo passe de forma diferente aqui dentro. Eu acho que apenas cerca de 2 anos se passaram na Terra. Encontrar todo mundo depois de 2 anos, imagino como meus pais estão, o quanto a Jinha mudou. Será que eu deveria esperar ela crescer um pouco mais antes de explicar o que aconteceu? Enquanto na fenda dimensional, Sun Jinwoo lutava por 27 anos, na Terra apenas se passaram 2 anos. Nesse momento, Belial se aproxima e diz: meu rei, terminamos por aqui. Não há mais nenhum inimigo respirando. Sun Jinwoo entende, ele sorri e diz: certo, não vamos perder uma segunda vez. Ergam-se. À frente de Sun Jinwoo estavam Belial e Beru. Porém, de repente, os mortos se erguem em forma de sombra e se juntam ao exército do monarca. Vemos vários dragões sobrevoando o céu vermelho daquele mundo. Esse era o lugar governado por Antares, que esperava Sun Jinwoo em seu trono. Ele percebe que o monarca da transfiguração Yogumuti foi derrotado. Um dos dragões perguntava: devemos ir para um lugar mais longe de onde eles estão? Antares responde que não. Estou cansado de fugir. Vamos lutar contra ele aqui. O monarca das sombras é realmente incrível. Não esperava que ele fosse usar o cálice da reencarnação para poder voltar no tempo. E pensar que eu te encontraria novamente vivo e também respirando. Mas chegou a hora de um de nós dois descansar pela eternidade. De repente, uma sombra surge na frente de Antares. Esse é Sun Jinwoo. O monarca da destruição dizia: eu sou Antares. Qual o seu nome? Segundo o monarca das sombras. Com longos cabelos, uma armadura e adagas negras nas mãos, os olhos do monarca das sombras brilhavam. Nesse momento, ele disse seu nome: eu sou Sun Jinwoo. Tem algo mais a dizer? Antares responde que não. Nesse momento, Sun avança a toda velocidade. Ele deseja destruir Antares o mais rápido possível. O monarca da destruição também se transforma. Com sua poderosa armadura, ele avança para o combate. O choque entre as lâminas dos dois monarcas mais fortes acontece novamente. Antares e Jinwoo medem suas forças. Ao redor deles, os dragões e as sombras se enfrentam. E no mundo real, 2 anos se passaram. Graças ao que uma vidente disse, toda a América se abalou. O Deus que irá trazer o caos logo cairá sobre essa terra. Essas foram as suas palavras. Mas normalmente, essa profecia não receberia alguma atenção. Entretanto, o problema era que Norma Selner foi a pessoa que fez essa profecia. Vemos Norma Selner que dizia: o Deus da morte cairá sobre essa terra, junto com infinitos soldados da morte. Não conseguiremos escapar da morte. Não há forma de fugirmos do Deus da morte. 2 anos antes, ela que foi iluminada repentinamente, previu a morte do ditador norte-coreano, terroristas sequestrando passageiros e também a quebra da bolsa de valores, devido à quebra da indústria governamental. Inúmeras profecias dela foram certeiras e a fizeram ser o centro de muitas controvérsias. E agora, ela de repente disse que o mundo iria acabar. Claro que todos ficaram em choque. No dia seguinte, no céu de Seul, um grande portal, que foi chamado de buraco negro, apareceu e cobriu quase todo o céu. A profecia da Selner estampou as capas de todos os jornais do mundo. As pessoas estavam surpresas com aquela coisa no céu. De repente, vemos uma quebra de dungeon e as pessoas gritavam: está se abrindo, um buraco está se abrindo no céu. Porém, as pessoas não conseguem ver, não tinha nada saindo daquele portal. Porém, entre a multidão, vemos uma sombra. Esse é Sun Jinwoo, que voltou para a terra. E com um buquê de flores nas mãos, vemos um homem que estava o esperando. Ele dizia: estamos felizes que voltou em segurança. Bem-vindo de volta, Senhor Sun Jinwoo, ou devo lhe chamar de monarca das sombras. Não esperava que você aparecesse na forma de um estudante do ensino médio. Sun Jinwoo recebe aquelas boas-vindas. Ele estava em sua forma jovem novamente e dizia: as pessoas poderiam ficar assustadas se eu aparecesse completamente barbudo. Não é ruim ter ao menos uma pessoa para me receber de volta. O homem que na verdade era um dos governantes dizia: nós realmente não pensamos que você conseguiria voltar depois de tentar cuidar de tudo sozinho. Mas agora mesmo vejo que seus passos carregam o peso de 10.000 soldados. Vemos os soldados das sombras, na sombra de Sun Jinwoo. Ele dizia: tenho certeza de que não está aqui apenas para me dar esse buquê de flores. Que assuntos o enviado dos governantes tem comigo? O homem então responde:
Os governantes têm uma mensagem para você, o monarca das sombras. Pode ser uma conversa longa, deveríamos conversar em outro lugar. Sun Jinwoo diz que sim, e responde que tem um lugar onde ele quer ir. Sun Jinwoo vai para uma sorveteria. O enviado dos governantes pergunta por que ele quis ir naquele lugar. O monarca então responde: depois de ficar em um lugar onde não há nada por tanto tempo, é óbvio que eu iria querer algum doce. O que os governantes falaram. O enviado então responde: eles gostariam de lhe agradecer, como sempre. Sung pede para ele esquecer as formalidades. Tem algum problema? O homem responde que não. Na verdade estou aqui porque todos os problemas foram resolvidos. Os governantes estão preocupados com seus poderes, que podem influenciar na direção deste mundo. Como já sabe, o poder que você possui não é algo para o qual o mundo esteja pronto. Sung pergunta o que ele queria dizer com isso, e o homem responde: esse mundo sequer tem mana, é muito fraco, por isso que se estiver de acordo, estamos pensando se não se importaria em ir para um outro mundo que esteja preparado para receber o seu poder. Os olhos de Sung começam a brilhar e ele então responde: ao invés de fazer algo tão problemático como me mandar para outro mundo, também há a opção de me selar completamente. O homem responde que sim, isso é possível também. Sung então começa a emanar o seu poder. O enviado dos governantes se assusta. Jinwoo então dizia: agora que não tenho mais utilidade para vocês e estão tentando se livrar de mim, só porque estão com medo do poder que eu possuo? O homem assustado responde que não. É claro que não é isso, por favor, leia isso. Ele mostra para Sun Jinwoo uma das reportagens sobre Norma Selner, que dizia: o deus da morte cairá sobre essa terra. Sung pergunta que matéria seria essa. O homem então responde: antes de você voltar, Selner causou uma confusão com uma profecia. Quando você apareceu, ela não era uma vidente tão poderosa, mas depois de entrar em contato com o nosso mundo, a vida dela mudou. Sung falava: então está dizendo que minha existência fez isso mudar? O homem responde para o monarca que sim, é isso mesmo. Sung então pergunta: podemos falar sobre isso em um outro momento? O enviado dos governantes agradece. Ele cumprimenta o grande monarca Sun Jinwoo e vai embora dali. Sung então dizia em pensamentos: se cada organismo vivo tem um propósito para a sua existência, então uma coisa é certa: eu que me tornei o monarca das sombras e impedi os fenômenos estranhos do mundo e os monarcas com a minha força, completei minha missão, já cumpri o meu propósito, mas uma grande quantidade de poder que já cumpriu seu papel é um saco de lidar, assim como os materiais nucleares que chegaram ao fim de suas vidas. Se for esse o caso, haverá muitas perguntas. Agora eu me tornei uma existência que esse lugar não precisa mais, mas que sem sentido. Sun Jinwoo estava confuso. Será que ele realmente deveria ir embora daquele mundo? Qual seria o novo sentido de sua vida? Enquanto comia vários potes de sorvete, Sung tem uma sensação. Uma pessoa familiar passou pelo lado de fora daquela loja. O coração do monarca rapidamente bate mais forte. Ele então sai correndo daquele lugar e alguns metros à frente observa a pessoa que chamou a sua atenção. Sun Jinwoo avista uma menina de cabelos loiros que carregava uma bolsa. A garota dizia em pensamentos: mas o que foi isso? Quando foi que sorvete cheirou tão bem? Essa é Cha Rain, a amada de Sun Jinwoo. Em pensamentos o garoto dizia: a hora ainda chegará, a hora em que a pergunta se está tudo bem eu ficar nesse lugar será respondida. Porém, se houver um motivo para continuar aqui, então provavelmente seria que ainda há pessoas que eu amo neste lugar. E as pessoas que me amam também estão aqui. Sun Jinwoo se lembra de sua irmã, Jin-ah, e sua amiga Song-yi. Ele também se lembra de Baek, que agora é um bombeiro ao lado de seus amigos, Min Byung-gu, e seu irmão, que não perderam suas vidas nesta realidade. A mãe de Sun Jinwoo, que estava fazendo compras no mercado. Seu amigo Yo Jin-ho, que dormia no horário das aulas da escola. A antiga healer de Rank B e sua amiga Lee Jun-hee, que também é uma estudante. O Sr. Song Chi-woo, que está saudável e continua sendo um experiente mestre de Kundô. Os antigos caçadores que participaram do covil duplo e perderam suas vidas, agora viviam pacificamente e trabalhavam para sustentar suas famílias. Em contrapartida, os irmãos mafiosos Hwang Dong-soo e Hwang Dong-suk continuavam no mundo do crime. Choi Jong-in, que foi conhecido anteriormente por ser o soldado supremo, agora lidera uma empresa com as mesmas pessoas que eram
membros da sua guilda no futuro que desapareceu. O antigo caçador de rank S, Ma Dong-wook, que continua praticando artes marciais. Park Jong-soo, que foi o único caçador de rank A que era líder de uma das grandes guildas da Coreia, continuava agora sendo um prodígio do boxe. Lin Tae-gil, que era o antigo líder da guilda Ceifadores, agora era o motorista do idol Lee Min-sung. O pai de Yo Jin-ho também estava bem, vivendo com sua família. Thomas Andre, que era o caçador mais forte dos Estados Unidos, agora morava com Norma Selner e ajudava ela a cuidar de suas plantas. Sung dizia: "Vou ficar aqui e encontrar outros motivos para permanecer aqui." Nesse momento vemos o chefe Wo Jin-chul, que seguiu a carreira na polícia e era um grande detetive. Ele prende o assassino Kang Tae-shik e vemos também o antigo presidente da Associação de Caçadores, que agora é apenas o grande empresário Go Gun-hee. Após se lembrar de todas essas pessoas, em questões de segundos em frente àquela sorveteria, Sung continuava observando a garota que passou por ali. E por algum motivo, Cha Ha-in se vira e olha nos olhos de Sung Jin-ho. Ele vai ficar na Terra. Foi isso que ele decidiu. O tempo passa e somos levados até a base da força policial. Vemos o detetive Wo Jin-chul que dizia em pensamentos: "Às vezes sinto que perdi alguma coisa. É uma sensação estranha, como se estivesse me esquecendo de algo muito importante. Mas mesmo que eu me esforce pensando, não consigo me lembrar se esqueci de algo. Quanto mais tempo passo pensando no que esqueci, maior fica o buraco em meu coração." Wo Jin-chul já era detetive há 4 anos e atuava no departamento de homicídios. Seu amigo pergunta por que ele andava tão preocupado ultimamente. Wo Jin-chul agradece o café e dizia em pensamentos: "Sim, é como dizem, não dá para ficar preocupado se estiver ocupado. Tenho que me concentrar no trabalho." Ele avista alguns homens na recepção daquele lugar. Eles estavam tremendo e Jin-chul pergunta o que estava acontecendo. Seu amigo então responde: "Bem, eles disseram que viram um monstro." Os homens, morrendo de medo, diziam: "Um monstro das sombras." Não, era uma sombra, uma enorme sombra saiu do chão e falou comigo, dizendo que se eu não me entregasse em 24 horas, iria me arrepender de estar vivo. "Detetive, a culpa é toda minha. Por favor, me puna." Wo Jin-chul pergunta se todos eles viram o tal monstro das sombras, e os homens respondem que sim. Isso acaba chamando a atenção de Jin-chul, que pensava: "Como vou poder relatar algo assim?" Um dos policiais fala para Jin-chul deixar seu assistente cuidando do relatório. Ele deve ir até a sala de reunião agora. Seu assistente aceita aquela tarefa e Jin-chul se perguntava o que eles queriam na sala de reunião. Ao chegar lá, ele fica surpreso. O chefe de polícia queria que ele liberasse os criminosos. O Jin-chul queria saber o que seu chefe queria dizer com isso. O delegado então responde: "Não é só liberá-los de qualquer forma. Vamos soltá-los e analisar como se comportam durante 24 horas. O Jin-chul então responde: "Chefe, eles só falaram aquelas besteiras porque estão bêbados ou sob efeito de drogas. Essa coisa de monstros deve ser algum efeito colateral do uso de alguma substância." O outro policial então responde: "Os exames de sangue deles saíram completamente limpos. Eu mesmo fui verificá-los no escritório nacional. Acha que existe algum sentido em jovens sem conexão alguma tirarem suas vidas depois de relatarem ter visto a mesma coisa? Recebemos ordem para pegar o que estiver por trás disso, mas até agora não tivemos avanço algum. Se usarmos o meu plano, podemos obter alguma pista." O chefe fala que para isso eles precisam criar a situação que acabou de falar. O Jin-chul pergunta o que deve fazer se algo realmente acontecer com eles. Os outros 2 policiais começam a rir e dizem: "Detetive Wo Jin-chul, você é o tipo de pessoa que acredita em fantasmas. Olha só, o nosso querido Jin-chul é mais supersticioso do que eu pensei." O detetive dá uma risada sem graça e seu chefe dizia: "Não vai acontecer nada, detetive. Vamos levar os criminosos para um armazém abandonado e vigiá-los para ver o que acontece. Eles estarão sendo protegidos por um bando de detetives experientes. Então como é que poderia acontecer alguma coisa? Além do mais, digamos que esse tal monstro apareça, assim como esses caras estão dizendo. Se isso acontecer, não deveríamos ficar gratos? Bem, agora precisaremos de voluntários. Detetive Wu, se estiver mesmo incomodado com este plano, já estamos de saída." Jin-chul diz que vai junto dos outros 2. Eles levam os criminosos para um galpão abandonado. Lá os criminosos gritavam e choravam dizendo: "Detetives, por favor não, eu vou morrer mesmo." O policial se aproxima e diz: "Fica quieto, estamos no meio de uma investigação. Para de falar que vai morrer, nós estamos aqui. Detetive Kim, quanto tempo falta?"
O policial responde que faltam apenas 10 minutos até o horário. Aquele lugar estava frio e Jin-Chul percebe que de alguma forma o ar ao redor estava diferente. O detetive Kim então avisa que a hora chegou. Ao que parece, nada aconteceu naquele galpão. O criminoso se perguntava por que nada aconteceu e o policial responde: "Ei, tem certeza que você não tinha usado alguma substância nova? Se me contar a verdade, posso facilitar as coisas para o seu lado." O homem estava suando frio. Ele diz que todos eles ouviram a mesma coisa. De repente, o Jin-Chul se assusta. A sombra daquele homem começa a se mover e ele grita: "Ei, tem alguma coisa aparecendo nas sombras." De repente, os dois policiais são jogados para longe. Eles ficam desacordados. O criminoso chorava e tremia. À sua frente, ele consegue ver alguém. Aquelas eram formigas gigantes, feitas de sombra. As formigas das sombras aparecem na frente daquele criminoso. O detetive Jin-Chul fica assustado. Ele dizia em pensamentos: "Os monstros realmente apareceram. Tem 3 deles." O criminoso começa a gritar de medo e as formigas das sombras avançam contra ele. Com suas garras afiadas, elas atacam e acabam com a vida daquele homem. Ele tem seus membros cortados e as formigas das sombras ficam cobertas de sangue. O detetive Jin-Chul estava paralisado. O sangue espirrou em seu corpo. Jin-Chul começa a andar para trás e as formigas das sombras faziam um gesto. Elas devem ir embora. Jin-Chul então percebe que aqueles monstros pareciam estar sorrindo. Eles riam do medo de Jin-Chul e enquanto desapareciam, o detetive dizia em pensamentos: "Não, o mais importante é como eu reconheci que o brilho no olhar delas era de alegria. É como se eu já estivesse acostumado com essa situação. Mas por quê?" No outro dia vemos um homem que dizia: "Muito bem, vocês fizeram um ótimo trabalho." O criminoso desapareceu e os detetives estavam desmaiados. Detetive Wu, e quanto a você? Foi você quem chamou a ambulância, certo? Do que se lembra? Jin-Chul pede desculpas. Ele diz que quando recuperou os sentidos, seus amigos estavam desmaiados. Aquele homem então dizia: "Felizmente os superiores ainda não ficaram sabendo, então vamos manter isso em segredo. E diremos que vocês dois se feriram investigando uma facção criminosa. Entendido?" Os homens aceitam aquela história. O Jin-Chul estava em sua mesa. Ele quer descobrir a verdade por trás daquelas sombras. De repente, o garoto novato chega até ali e pergunta se Jin-Chul vai continuar investigando o caso. Jin-Chul diz que estava apenas checando novamente. O garoto pergunta se existem outros criminosos que se entregaram por causa de monstros das sombras em outros lugares. Jin-Chul responde que sim. Seu amigo fica surpreso. Mas o quê? Do final de fevereiro até março, o número de incidentes criminais diminuiu consideravelmente. Jin-Chul pergunta se o garoto teria alguma explicação para isso. Ele fala que não era nada demais. Sua tia tem uma loja de livros e entre o fim de fevereiro e o início de março é a temporada de início do período letivo. Ela chorava porque a loja não dava lucros depois desse período. Parecia uma coincidência, não era nada demais. Jin-Chul fica pensativo e diz que talvez essa informação tenha ajudado. Nesse momento vemos uma escola. Os estudantes chegavam para assistir à aula e entre eles vemos um jovem. Esse é Sung Jin-Ho. Dentro da escola vemos o diretor, que chamava um dos professores e dizia: "Nossa escola vai receber um garoto bem problemático." O professor olha a ficha do garoto e diz: "O pai dele é bombeiro, a mãe uma dona de casa. As notas dele são boas e ele não parece ter nenhum tipo de problema. Então o que seria?" O diretor pede para ele ver as anotações mais abaixo. O professor então entende. Esse garoto fugiu de casa por 2 anos, depois de se formar no ensino fundamental. O diretor pergunta se ele poderia lidar com esse aluno. O professor então dizia: "Ainda não sabe porque me chamam de serpente. Independente de quais sejam os problemas dele, pode deixá-lo em minhas mãos. Ele será muito bem educado." Esse é o professor Park Gi-soo, conhecido como o Serpente. Naquele momento, os alunos novatos se reúnem no campo da escola. O professor pega o microfone e dizia: "Silêncio, quem fala aqui sou eu." Ele avista o garoto novato e diz em pensamentos: "Aquele ali é Sung Jin-Ho. Não importa o quão rebelde ele seja, vou fazer com que se torne bem educado. Ele está usando luvas. Que ridículo. Terei que despertar o dragão selado das chamas negras." O professor se aproxima de Sung e dizia: "Ei, seu esquisito, quem te mandou usar luvas em um lugar como esse?" O olhar de Sung Jin-Ho fica sinistro.
Seu olho brilhava, e ao cruzar seus olhares, o professor fica paralisado de medo. Ele consegue ver aquela vasta escuridão que está dentro do corpo de Sung Jin-woo. Nesse momento, o professor desiste de olhar para ele e muda seu alvo para outros alunos. Ele se pergunta se aquilo seria real. Belion conversa com seu soberano e Sung dizia: sim, pelo jeito vocês também já viram. Esse é um dos efeitos que eu causo neste mundo. A presença de Sung Jin-woo estava mudando a percepção das pessoas deste mundo. As aulas finalmente começam, e enquanto os outros alunos conversavam, Sung Jin-woo estudava tranquilamente. De repente, alguém se aproxima dizendo: ei, você é o Sung Jin-woo? Sou eu, o Young-gil. Nós éramos da mesma turma no primeiro ano. Você mora por aqui? Eu me mudei no ano passado e, naquele momento, alguns valentões empurram aquele garoto. Eles tentavam amedrontar Sung Jin-woo e diziam: ei, garoto, o que pensa que está fazendo? Por que está usando uma luva só? Tá querendo despertar o dragão selado das chamas negras? Um dos garotos começa a rir e Sung percebe que uma hierarquia já estava se estabelecendo naquele lugar. Um dos garotos manda ele tirar a luva. Eu quero usar também. Ficou surdo? Tô falando com você. Me responda, o que foi? Você tem alguma tatuagem estranha na mão esquerda? Nesse momento Beru dizia: meu soberano, se me permitir, partirei esses vermes em 5 pedaços e os oferecerei todos a você. Sung não permite que Beru mate aqueles garotos. Jin-woo então retira a sua luva e mostra sua mão esquerda. Os outros garotos ficam assustados. A mão de Sung estava cheia de cicatrizes, uma ferida causada pelo monarca dos dragões Antares. Essa coisa não tem cura. Sung então pergunta: o que foi? É a primeira vez que vem algo assim? Os garotos ficam sem reação e dizem: nós só estamos brincando. Por que precisa levar tudo tão a sério? Coloque essa luva de volta. Vou ter pesadelo se ficar olhando por muito tempo. Beru fica furioso, mas Sung ordena para que ele não siga aqueles garotos. Eles estão em um ambiente pacífico. Porém, Sung Jin-woo utiliza um pouco de seu poder. Ele ativa o poder do dominador, criando assim um leve degrau invisível, onde os garotos tropeçam e caem no chão. Todos começam a rir e os meninos ficam envergonhados. Sung dizia para Beru que só fez isso porque achou que seria divertido. E isso acalma a formiga das sombras. O garoto que conhecia Sung Jin-woo começa a andar com ele pela escola e dizia: você mudou muito nos últimos 3 anos. Nem ficou com medo de enfrentar aqueles caras lá. Andou se exercitando? Sung sorri. Ele responde que sim, ele treinou bastante. O garoto pergunta se ele pretende se juntar ao clube de atletismo. Sung responde que já tem um clube que ele estava pensando em se juntar. Nesse momento, vemos Choi Tae-won, sendo esse o capitão do time de corrida. Ele dizia: vocês dois querem se juntar ao time de corrida? Sung responde que seria apenas ele. E nesse momento, os outros membros do time aparecem e dizem: oh, o que é isso? Alguém quer entrar no clube? Nunca vi alguém entrar aqui por vontade própria. Esse pirralho não tá para brincadeira. O capitão pergunta se Sung era algum tipo de talento dos esportes. Ele responde que não. O garoto pergunta se ele já treinou corrida durante o ensino fundamental e Sung responde que também não. Os outros garotos então diziam: esse lugar só aceita talentos dos esportes. Por que está tentando se juntar ao clube de corrida se nunca correu antes? Sung responde: tenho uma pessoa que quero encontrar em uma competição. Em pensamentos, Jin-woo se lembra de Cha Rain. Ele sorri e dizia: ela deve estar na divisão júnior agora, mas tenho certeza que será capaz de correr nas regionais. Afinal de contas, ela era uma corredora muito talentosa antes de desistir desse sonho e virar uma caçadora de Rank S. Eu poderei me encontrar com ela novamente na competição de corredores juniores. O capitão diz que tem uma condição para Sung entrar no time. Tá vendo aquele cara ali? Ele é um corredor substituto que está no 2º ano. Ele também é nosso pior corredor. Acha que poderia ser pelo menos mais rápido do que ele para se juntar a nós. Sung observa aquele cara e dizia em pensamentos: ele pode parecer magro e tudo mais, mas ele tem coxas e calcanhares muito musculosos. Ele também exala confiança. Mas que mentira absurda. Sung aceita o desafio e vemos que um dos garotos dizia em pensamentos:
Como alguém que não reconhece o cara que ficou em terceiro lugar nas regionais do ano passado quer entrar no clube. O capitão ainda impõe uma condição: se Sung vencer, ele entra no clube, mas se perder, ele deve lavar a roupa dos atletas por um mês. Sung então aceita o desafio. Enquanto isso, na sala dos professores, uma professora pergunta se o professor Park Gi-soo estava bem. Ele responde que sim e fala que vai fumar um cigarro. Enquanto fumava, ele observa a janela e vê Sung Jin-woo, que corria mais rápido do que todos os outros atletas da escola. Em pensamentos, ele dizia: mas o que é aquilo? Por que aquele pirralho está correndo com um clube de corrida? Professor do clube de corrida, por que Sung Jin-woo está correndo com os seus alunos? O outro professor fica surpreso, ele não sabia o nome daquele garoto. Fiquei sabendo que tinha um aluno novo querendo se juntar ao clube. Eles não puderam mandá-lo embora, porque o garoto se provou ser bem competente. E estão fazendo isso agora para testar a energia dele. Essa é a 20ª volta de Sung Jin-woo. O professor ficou cansado de vê-lo correr. Park Gi-soo se perguntava: esse garoto não era um delinquente? Talvez eu tenha tido uma impressão errada sobre ele. Bem, vou ficar de olho nele agora. Isso provavelmente resolverá qualquer mal-entendido que eu tenha tido. Porém, de repente, o professor se assusta. Ele consegue ver uma vasta escuridão correndo atrás de Sung Jin-woo e se pergunta o que seria aquilo. Isso é alguma ilusão? Devo estar vendo coisas. Não tem como algo assim existir. De repente, o homem vê Bero, a formiga das sombras mais poderosa, aparece na janela. Bero emite um rugido e o professor começa a gritar. O professor do clube de corrida pergunta se Park Gi-soo estava bem. E de repente, o serpente perde a sua consciência. Ygritte fala para Bero: eu disse para não fazer isso. Porém a formiga das sombras responde: aquele humano consegue nos ver mesmo, hein? Vemos um restaurante onde o detetive Oh Jin-chul estava junto de seu assistente. O garoto perguntava: com licença, senhor Oh, você está investigando aquele caso até agora? Naquele dia você viu alguma coisa, não foi? Jin-chul finge que não entendeu a pergunta, mas o garoto continua: você sabe do que eu estou falando. Estou falando do dia que aquele cara que se entregou por conta própria desapareceu. Você não viu mesmo alguma coisa? Jin-chul toma uma dose e responde: monstros, monstros formiga. Não consigo ter certeza do que eu vi. De qualquer forma, aquelas coisas pareciam formigas para mim. O garoto fica surpreso. Monstros formiga? Está dizendo que formigas gigantes apareceram? Jin-chul responde que não era bem isso. Eram formigas, porém diferentes. De repente, alguém se aproxima e diz: esses monstros possuem cabeças de formiga e corpos humanoides. Aquele era o professor da escola de Sung Jin-woo. Enquanto isso, vemos na pista de corrida os jovens atletas da escola que treinavam e diziam: nosso objetivo é fazer uma corrida limpa pelo país. Nosso objetivo é... Um dos garotos pergunta: ei, capitão, eu pensei que nosso objetivo era vencer as regionais. E o capitão responde: qual é? Vocês estão pensando baixo demais. De novo, nosso objetivo é correr pelo país. O amigo de Sung Jin-woo, chamado Oh Young-gil, estava completamente cansado. Ele acabou entrando no time de corrida. Beleon diz para Sung que humanos são tolos. E Sung se pergunta se Oh Young-gil ficaria seguindo ele mesmo estando sofrendo tanto. De repente, Sung utiliza o seu poder de monarca. Ele aumenta os atributos de Young-gil. O garoto fica surpreso ao sentir que seu corpo está ficando quente e se pergunta o que estava havendo. De repente, Young-gil começa a correr muito mais rápido e passa facilmente os melhores atletas da escola. Os garotos ficam surpresos e diziam: ei, o novato está animado hoje. Acham que vocês, veteranos, deveriam ficar de moleza? Aquilo anima os outros corredores. Porém, da janela, vemos o professor Park Gi-soo, que é conhecido como Serpente, observando Sung Jin-woo. Ele se lembra do dia anterior, quando se encontrou com o detetive Oh Jin-chul. Ele estava bêbado naquele momento e dizia: esses monstros eram monstros com a cabeça de formiga e o corpo humanoide. Ah, o que eu tô falando? Sinto muito, parece que eu estou um pouco bêbado. Jin-chul fica surpreso. Ele se levanta e pede para o professor esperar. O detetive dizia: essa história sobre o monstro formiga, pode me contar mais sobre isso? O professor contou sua história e agora estava observando cada passo de Sung Jin-woo. Sung também percebeu que nos últimos dias o professor Park Gi-soo estava o vigiando. Beleon dizia: meu lorde, não seria melhor apagar as memórias daquele humano e retirar suas habilidades? Sung diz que por hora iriam apenas observá-lo um pouco mais. De repente, Oh Jin-chul chega na porta daquela escola. Ele dizia em pensamentos:
as confissões voluntárias das pessoas que encontraram os monstros e um aluno com monstros que só um professor pode ver. Tem alguma conexão entre esses dois incidentes separados, apesar de que isso é só o meu instinto como investigador. A pergunta é: como vou perguntar isso para esse aluno? Jin-Choo imagina a cena dele perguntando: por acaso sabe algo sobre esses monstros sombra e sobre formigas que ficam de pé e andam por aí como pessoas? Jin-Choo diz que seria um milagre se o garoto não o chamasse de maluco, se ele perguntasse algo assim. De repente, Jin-Choo consegue ver uma sombra se movimentando pelo chão. Ele fica surpreso e tem a certeza de que seu faro como investigador estava certo. Definitivamente, tem algo ali. Sung Jin-Woo estava na sala de aula e percebe que Jin-Choo viu o sentinela que ele colocou na portaria da escola. Como esperado de Woo Jin-Choo, o antigo presidente da Associação de Caçadores. Ele não deve ter nenhuma memória da vida passada, mas ainda assim seus olhos afiados continuam intactos. O detetive chega até a sala de Sung Jin-Woo e conversa com um professor. Ele diz que não é nada demais, só precisava fazer algumas perguntas para o aluno chamado Sung Jin-Woo. Os outros alunos ficam surpresos que um policial estava procurando por Sung. Ele deve ter causado algum tipo de problema. Jin-Woo sai da sala e encontra Jin-Choo, que dizia: me desculpe por te tirar da aula. Sung fala que estava tudo bem. Em pensamentos ele dizia: já faz alguns anos, não se eu adicionar a época que passei vagando pelas fendas dimensionais, então fazem algumas décadas desde a última vez que o vi. Estou feliz por isso, mas ele me acharia estranho se eu falasse algo assim. Jin-Choo pensava que aquele aluno realmente possuía algo diferente nele, como um aluno tem olhos assim. Jin-Choo então dizia: você não sabe nada sobre sombras, ou melhor, formigas. Algo te vem em mente quando vê essa imagem. Jin-Choo mostra um desenho de uma formiga das sombras. Sung pensava que o detetive é melhor desenhando do que ele imaginou. Sung responde que sim, tem algo que vem à sua mente. Jin-Choo fica surpreso e pergunta o que seria. Você sabe sobre isso? Sung responde que sim. Jin-Choo, desesperado, pergunta o que era esse monstro formiga. Quem é Sung Jin-Woo? Ele pede desculpas por ter se exaltado um pouco. Estou nesse caso já tem algum tempo. Mas de qualquer forma sabe algo sobre isso? Sung responde que sim. Isso não é um daqueles monstros de um daqueles animes japoneses. Um tal de Hunter x Hunter. Woo Jin-Choo fica envergonhado com aquela resposta. Ele pega o desenho de volta e agradece a Sung Jin-Woo por ter cedido o seu tempo. O garoto pergunta se isso era tudo. Jin-Choo responde que sim. Falei com seu professor, então não deve ter nenhum problema quando você voltar. Sung pergunta: então para comemorar essa ocasião, pode me dar esse desenho? Beru estava furioso e ele dizia para Jin-Woo: meu rei, peço que não dedique seus olhos para esse rascunho feio e cru. Jin-Choo diz que está tudo bem e dá o desenho para Sung Jin-Woo. O garoto agradece e o detetive vai embora daquele lugar. De repente, Ygritte sai das sombras e pergunta: meu soberano, por que não falou a verdade para ele? Sung responde: dizem que a ignorância é uma dádiva divina, mesmo se for uma ignorância artificial criada por uma ferramenta divina. Ygritte entende o que seu mestre quer dizer. Ao voltar para a sala, as garotas cercam Sung Jin-Woo e perguntam: mas o que foi aquilo? Por que o investigador veio aqui, Jin-Woo? Sung responde: ele é uma pessoa que conheço e tinha algo para me perguntar diretamente. As garotas acham aquilo incrível. Você é amigo de um investigador? Deve ser legal. Pelo que falaram, você é bem musculoso também. É verdade que você malha ou algo assim? Uma das garotas diz que viu Jin-Woo correndo com os veteranos do clube de corrida há alguns dias atrás. Elas realmente estavam interessadas no monarca das sombras. Porém, de repente, um dos valentões da escola empurra uma das garotas. Ele bate na mesa e coloca o dedo na cabeça de Sung Jin-Woo enquanto dizia: é bullying se eu estiver brincando com você assim. Vai me denunciar pro investigador. O quê? Quer brigar? É melhor parar de me encarar enquanto tô sendo bonzinho. De repente o valentão acaba sendo pego pelo pescoço. Quem chega ali é um dos veteranos do clube de corrida. O capitão e os outros veteranos seguram os garotos que estavam perseguindo Sung Jin-Woo e dizia: você tem algum problema com o nosso querido Ace do time de corrida? Sung pergunta o que seus veteranos faziam ali e o capitão responde: vim aqui parar eles antes que você batesse nos 4 idiotas. Sung pede para eles não brincarem com isso.
o capitão começa a rir e dizia: é porque eu esqueci de falar que vai ter uma festa de boas-vindas, você está livre hoje? Sung responde que sim, e o capitão diz que eles vão se encontrar depois da aula. Sung então diz: Capitão Choi Tae-won e Jung Go-sik, onde planejam levar esses caras? Eles dizem que ainda não sabem, mas pretendem colocá-los para correr na pista. Depois da aula, Sung Jin-woo e Young Gil se encontram com seus amigos do clube. O capitão pergunta qual seria o problema daqueles valentões. Quer que a gente dê um susto neles? Sung responde que não, e estava tudo bem. Vou garantir que não causaram problemas para o torneio. De repente, alguém chama por Sung Jin-woo. Ele olha para trás, e aquele era o detetive Oh Jin-chul, que dizia: podemos continuar nossa conversa de antes por um momento. O capitão fala para Sung não se atrasar. Vou levar o Young Gil como refém até você ir na festa. Sung dizia: meu amigo está me esperando, então não vou poder conversar muito sobre isso. Sung estava prestes a ir embora, porém de repente Jin-chul falava: caçador Sung Jin-woo. Jin-woo olha para ele novamente e com lágrimas nos olhos, o Jin-chul dizia: como eu pensei, então era você mesmo. O Jin-chul recuperou suas memórias. Ao entregar o desenho para Sung Jin-woo, seus dedos se tocaram. Foi algo simples, mas alguns dos grandes acontecimentos que criaram uma grande marca na história começaram com coisas que são comuns. Enquanto descia as escadas da escola, ele escuta Sung perguntando: presidente da associação, você confia em mim? Jin-chul olha para trás e não vê ninguém, mas de repente, por causa daquele simples toque, começa a ter lembranças de sua outra vida, a vida de um caçador. Ele lembra de ter dito que confiava em Sung e que na sua mente o monarca das sombras mostrou toda a história dos monarcas e governantes e a origem daquele universo. Jin-chul se perguntava o que era aquilo. Ele cai de joelhos e se pergunta: Sung Jin-woo não era o nome daquele aluno? Caçador Sung Jin-woo. Aquelas memórias que conectaram o passado, o presente e futuro. Eu vi por conta própria o mundo esquecido através de Sung Jin-woo. Junto dos portais, monstros, caçadores, governantes e monarcas. Como isso é possível? Como algo assim aconteceu? Essas eram as perguntas de Jin-chul. Ele se lembra de sua última conversa com Sung, onde perguntou se ele planejava lutar sozinho. Sung responde que sim. As memórias dos seres superiores não são iguais ao fluxo do tempo. Após ter suas memórias recuperadas, o detetive Oh Jin-chul caminha no parque ao lado de Sung Jin-woo. Ele então perguntava: por quanto tempo você esteve lutando contra eles na fenda dimensional? Jin-chul sabia que pelo histórico Sung sumiu por 2 anos, mas isso não é algo que possa ser resolvido em apenas 2 anos. Sung então responde que lutou por 27 anos. Jin-chul fica surpreso. Não se arrepende disso? Sung responde que não importa quantas vezes eu precise tomar essa decisão, sempre vai ser a mesma. Jin-chul fala que Sung parecia estar aproveitando sua vida agora. Ele responde que estava satisfeito com sua vida, exceto pelo fato de que não envelheço mais e preciso ficar mudando minha aparência. Jin-chul olha para Sung e dizia em pensamentos: imortal e jovem, ele já obteve um poder similar ao de um deus. Entretanto, apesar de ter tal poder, ele escolheu viver como um humano comum. Jin-chul pergunta o que Sung pretende fazer a partir de agora. Ele responde que não tem nada planejado. Jin-chul então dizia: nesse caso, por que não vem para este lado? Sung pergunta se ele estava falando da carreira policial, e o detetive responde que sim. Os criminosos que estiveram vindo para a delegacia estão falando que vão morrer. Dizem que não podem viver normalmente por causa dos monstros das sombras. Sung então responde: se eu me tornasse um policial, não teria mais nenhum trabalho para fazerem. Jin-chul diz que esse é o tipo de mundo que ele está trabalhando para criar. Sung sorri e promete pensar sobre o assunto. Jin-chul diz que estará esperando por ele, mas Sung responde: não espere por mim, sei que é um serviço que paga pouco e trabalha muito. Eles se despedem, depois disso, o tempo passa mais uma vez. Um dia no fim de abril, aquilo apareceu do nada. Um viajante que estava vagando pelo deserto faz uma ligação para o centro de emergência. Eles perguntam se o homem estava perdido, mas ele responde que não. A atendente pergunta qual seria o problema e o homem dizia: não estou ligando por causa de um problema, só quero relatar algo que eu vi. A mulher pergunta se era uma situação perigosa, eles devem enviar alguém. O homem responde que não tem certeza sobre o perigo. Sinceramente, não tenho certeza de como devo explicar.
A mulher diz que precisava de uma explicação do acontecido para assim poderem ajudar com as medidas corretas. O homem responde que tem algo quebrando, tem muitas rachaduras. A mulher dizia em pensamentos: tem alguma construção no deserto que é grande o bastante para colapsar? Onde está a rachadura que está falando? O homem assustado diz que essa rachadura está no céu. O céu está rachando. Ele olha para cima e vê várias rachaduras. Era como uma quebra de dungeon. Enquanto isso, na Coreia, vemos Ygritte que dizia: meu lord, não é assim que deve responder a questão 24. Sung não escuta o que Ygritte falou. Ele estava pensando em uma outra coisa. Os olhos de Jin-woo brilhavam e ele dizia: essa sensação. Sung percebe algo. Somos levados a um restaurante. Sung Jin-woo se encontra novamente com o enviado dos governantes que dizia: já faz muito tempo, monarca das sombras. Sung pergunta se o que aconteceu era coisa dos governantes. O homem responde que não foram eles. Você já sabe disso, mas a forma que eles se movem é diferente da nossa. Sung então pergunta: neste caso, as pessoas que estão se aproximando, você tem alguma pista de quem são? O enviado dos governantes responde: são alguns transgressores que chegaram ao nosso mundo há não muito tempo atrás. Parece que mudaram o destino deles para cá, depois que foram expulsos pelo exército do céu. Sung pergunta por que eles estão tentando vir para a Terra, e o homem então responde: eles são uma raça de gigantes que precisam comer as rochas das estrelas onde organismos podem viver. No mundo deles, são seres amaldiçoados chamados de titãs. É óbvio o motivo pelo qual estão vindo para a Terra. Sung entende, eles não são amigáveis. O homem responde que sim. Jin-woo dizia: isso nunca aconteceu antes do cálice da reencarnação ser usado. O enviado dos governantes diz que sim, é isso mesmo. Na verdade, o tempo que mencionei para você, de não ter sido há muito tempo atrás, também se referia ao tempo perdido. Jin-woo então conclui e está dizendo que inimigos que deveriam estar atrás do seu mundo agora mudaram o destino para a Terra. O enviado dos governantes fala que sim. Sung Jin-woo, ao tomar seu café, entende que ele é o causador de tudo isso. O homem dizia: os governantes estão pensando que eles estão perseguindo os rastros do grande poder que você possui. O exército do céu já partiu. Sung responde que já era tarde demais. Em pensamentos ele dizia: mesmo se viessem aqui, usando os portais que conectam os nossos mundos, levaria ao menos alguns anos. Até lá, tudo já teria acabado. Eu resolvo isso. Somos levados ao leste dos Estados Unidos, na região do deserto. O governo americano já tinha montado uma base naquele lugar. Aquela agora é uma área restrita, enquanto o governo americano restringiu essa região e chamou todo tipo de profissionais que puderam achar. Ninguém pôde dar uma resposta definitiva. Um dos cientistas dizia para os americanos: não tenho certeza, estudei anormalidades do tempo por 30 anos, mas nunca vi tal fenômeno antes. O capitão então responde: não se preocupe, se algo sair daquilo, essas pessoas vão cuidar disso. De repente vemos vários tanques do exército sendo jogados para o alto. Os soldados também estavam sendo lançados para o céu. Ao que parece, alguém estava controlando aqueles objetos. E ao longe vemos que esse é Sung Jin-woo. Ele estava movendo a base americana de lugar, utilizando para isso o poder do toque do dominador. Ele dizia: sem chance que esse tipo de arma vai funcionar contra eles. Com isso o palco foi montado. Posso senti-los, o forte desejo dos nossos inimigos de devorar essa terra. A respiração deles está próxima. Sung de repente invoca as suas adagas das sombras. Elas flutuam ao seu redor. Sung dizia: venham desse ponto em diante. O que vocês terão que enfrentar é um monarca e também um caçador. Sung Jin-woo segura uma de suas adagas e sorri. Ele está pronto para a batalha. Os soldados americanos estavam surpresos e não entendiam o que aconteceu ali. O portal finalmente se abre no céu. E vários seres descem dos céus. Aqueles são os titãs que ameaçam a Terra. Eles são seres extremamente grandes, monstros colossais, com corpos feitos de rochas. O líder dos titãs se coloca à frente de Sung Jin-woo e diz: mas o que é isso? Você sozinho que deseja nos enfrentar? Sung então pergunta: realmente parece que eu estou sozinho? De repente a sombra do monarca começa a se movimentar. Ela se expande e a mana do monarca
cobre todo aquele deserto. Das sombras, os soldados de Sun Jinwoo aparecem. Esse é o exército do monarca, os seus soldados das sombras. Vemos o urso Tenki e seu bando, Feng e os orcs superiores, Beru e as formigas das sombras, Dima e os nagas, os gigantes das sombras, os dragões e os seres celestiais que faziam parte do exército de Ashborn. Sung libera todos os seus soldados para que possam lutar novamente. O rei dos titãs fica sério e Sung o encara. Ele dizia: "Vamos!" A batalha entre o exército das sombras e os titãs começa. Enquanto isso, na Casa Branca, vemos o presidente dos Estados Unidos. Ele dizia em pensamentos: portais se formaram no céu e objetos não identificados começaram a sair deles. Uma crise sem precedentes. Seria correto resolver esse problema nunca antes visto, sem avisar aos cidadãos. Não, a coisa que saiu de lá é ao menos algo que pode ser resolvida. O presidente pergunta para o general Harrison se o que ele disse agora era verdade. O homem responde que sim, disseram que a situação já foi resolvida. Irei explicar na sala de reunião. Deem uma olhada na gravação, é um vídeo capturado pelos drones e robôs de vigilância. Naquela gravação, aparece Sun Jinwoo e seu exército. O presidente pergunta o que diabo seria aquilo, quem estava ali. Os outros que estavam presentes naquela reunião também se surpreendem. Aquele era um garoto asiático. Quem seria aquele homem? Onde estavam nossas tropas? E por que um civil estava no meio daquelas criaturas? Essas eram as perguntas do presidente. Harrison diz que também gostaria de saber. Eles então assistem ao vídeo. Vemos Feng e o orc xamã invoca suas chamas. Aquele era o hino do dragão. Feng dispara seu poder de fogo contra os titãs alados. Vários deles são destruídos no processo. O exército inimigo era numeroso e descia dos céus. A batalha entre os titãs e os gigantes das sombras também se inicia. E Sun Jinwoo também estava lutando. O monarca das sombras avança em alta velocidade. Ele corta vários titãs de pedra com suas poderosas adagas. As formigas das sombras também partem para o ataque. Sun Jinwoo, porém, era muito veloz e derrotava a maioria dos inimigos, utilizando ataques críticos diretamente na cabeça. Sung era tão rápido que os inimigos eram completamente destruídos em um piscar de olhos. Seus corpos eram despedaçados rapidamente. Sun Jinwoo lutava enquanto utilizava o toque do dominador para controlar suas adagas à distância. Ele então invoca várias lanças negras gigantescas. Sung ergue sua mão e quando a abaixa, as lanças são disparadas. Aquele ataque extremamente poderoso começa a atingir os inimigos que caem um a um diante dele. As lanças então vão na direção do Rei Titã. O monstro gigantesco tenta se defender com sua espada. Ele consegue segurar o avanço das lanças negras. O Titã dizia: "Você acha que isso é o bastante para mim?" De repente o Titã se assusta. Ele observa Sun Jinwoo se aproximando. O monarca das sombras salta e concentra uma forte magia em sua mão esquerda. Sua mão começa a ser coberta pelas sombras e libera sua verdadeira forma. O braço de Sun Jinwoo se transforma. Uma mão gigantesca com garras é então criada. E assim Sung ataca. Ele consegue atingir o titã que cai no chão. Sung segura o inimigo com apenas uma de suas mãos. Essa é a superioridade do monarca. Porém, de repente algo acontece e do meio daquela poeira alguém surge. O Rei Titã agora estava em uma nova forma. O Titã demonstra sua verdadeira forma. Ele dizia: "Então até um pequeno planeta numa galáxia distante tem alguém bem talentoso. Porém o mero fato de que precisa aumentar o tamanho do seu corpo para maximizar o seu poder é claramente um sinal do quão primitiva é sua espécie. Em compensação, nós, os titãs, diminuímos de tamanho quando precisamos lutar com todas as nossas forças. Então é claro, algo assim só é possível para os maiores guerreiros da raça dos titãs, incluindo eu mesmo. Se pedir perdão agora, vou poupar você." De repente o titã acaba sendo atingido por um ataque. Sua cabeça é arrancada de seu corpo. Vemos que Berion, o soldado mais forte de Sun Jinwoo, acabou de arrancar a cabeça daquele inimigo. Esse é o poder dos soldados do monarca. Berion voava junto de Kaizel, que come o corpo daquele inimigo. Ele então pergunta: "Meu rei, por acaso estava conversando com aquela criatura?" Sung responde que não. Esses caras parecem ser arrogantes demais. Então parece que você vai ter que prestar atenção especial neles. Berion então responde: "Por favor, meu soberano, deixe isso comigo."
O soldado das sombras então ataca com sua espada, que se transforma em um chicote de lâminas. Ele é capaz de cortar vários inimigos ao mesmo tempo. Enquanto isso, na Casa Branca, o presidente assistia aquele vídeo. Todos que estavam ali ficam sem palavras. O presidente pergunta se o exército descobriu qual a identidade desse homem e o general responde que não. Em pensamentos, o presidente dizia: ele lidou com aqueles monstros como se fossem brinquedos e pensar que algo que só via em filmes aconteceria de verdade. Tem alguma forma da CIA descobrir a identidade daquele rapaz? Nesse momento, conhecemos o diretor da CIA. Esse é o David Brennan. Na outra realidade, ele foi o diretor da Associação de Caçadores dos Estados Unidos. David dizia: não sei, sendo realista, pode ser impossível. Isso se estivermos falando realisticamente. Que tal aplicarmos métodos irrealistas? O presidente pergunta o que ele queria dizer com isso. David responde: temos um jeito. Uma certa pessoa pode nos informar das verdades que ninguém sabe e através de meios irreais. Sim, eu estou falando da Madame Norma Selner. Assim como antes, ela irá nos guiar para a resposta certa dessa vez também. Enquanto isso, na Coreia, estava acontecendo as eliminatórias do torneio de atletismo nacional. Sung Jin-woo e sua equipe estavam ali, porém o monarca fica surpreso ao ver alguém. Aquele era um corredor, um homem que também iria competir, porém Sung o conhecia. Um dos corredores chama aquele cara e diz: ei, Kim-Chu, você não está se aquecendo por quê? Kim-Chu acata aquelas ordens e suando frio, Sung dizia em pensamentos: Iron. Sim, esse é Kim-Chu, que na outra realidade era um tanker de rank A. Ele tentou matar Sung Jin-woo, mas depois de ser morto, Kim-Chu se tornou um soldado das sombras, que foi rebatizado de Iron, o tanker mais poderoso do exército das sombras. De repente, a equipe rival aparece e diz para o capitão do time de Sung Jin-woo: ei, Choi Tai-wong, vocês estão na pior mesmo, hein? Não acredito que colocaram um novato em todas as corridas. Me falaram que o Woo Sang-jin ficou descansando por alguns meses por causa de uma lesão, mas ele tá tão ruim que o novato virou o ace do time. O capitão então responde: vai ficar de queixo caído quando ver como o nosso novato é bom. O homem era o líder da equipe de Kim-Chu. Ele falava: ao invés de melhorar sua corrida, ficou praticando para ser comediante agora. Na verdade, nós também temos um novato monstruoso. Cumprimente eles. Kim-Chu estava suando frio. Ele dizia em pensamentos: impulso, um impulso avassalador. Porque eu estou sentindo o impulso de me ajoelhar na frente de um cara que eu nunca vi antes e que tem a mesma idade que eu. Será que eu estou com medo? Kim-Chu gritava: não seja ridículo, eu estou bem. Seus companheiros de time ficam assustados e Kim-Chu dizia em pensamentos: sem chance que eu ficaria com medo de um cara fraco desses. Isso é impossível. Ele encara Sung e dizia: ei, tá olhando o quê? Se quer me falar algo, então vamos para outro lugar. Os amigos de Jin-woo diziam: ei, vai ter uma briga antes mesmo das corridas. Jin-woo vê se não mata ninguém. O capitão Choi fica nervoso e falava: ei, não vamos ver sangue nessa competição. Tente se segurar. Pense que está sendo bonzinho em poupar a vida de alguém e aguente firme, Jin-woo. Sung diz que não vai acontecer nada. Ele pede para seus amigos não se preocuparem. Eles confiam em Jin-woo e diziam: é melhor garantir que ele possa andar sozinho de volta, tá bom? Longe dali, Kim-Chu segura Sung pela camisa e diz: ei, acha que eu sou uma piada só porque estamos vestindo uniformes escolares de corrida e na mesma competição? Enquanto isso, as sombras de Jin-woo diziam: é bom ver ele de novo. O Iron voltou. Bem-vindo de volta, Iron. Esses são Feng, Igris e Bero. Belion também dizia: meu rei, se deixar ele comigo, garanto que vou educá-lo para que nunca mais age assim. Kim-Chu não conseguia ver as sombras, e ele voltou a ser um humano quando Sung Jin-woo voltou no tempo. Mas por algum motivo, ele começa a chorar. O garoto não sabia o que estava acontecendo e se pergunta o porquê disso tudo. Seu corpo treme por completo e ele fica de joelhos perante seu soberano. Jin-woo pega suas coisas e dizia em pensamentos: agora que ele está vivendo como um humano Kim-Chu e não como um de meus soldados, não precisamos nos envolver tanto. Kim-Chu pede para Sung esperar. Ele então pergunta: será que é isso o que chamam de amor? Kim-Chu rasga sua camisa e Sung responde: eu já estava imaginando que tipo de besteira você iria falar. De repente, o monarca estala os seus dedos.
Nesse momento, memórias falsas são implantadas na mente de Kim-Chul, uma conversa onde Sung dizia: "Você tentou arrumar briga comigo, mas descobriu que eu sou filho do amigo de seu pai. Então preferiu esquecer tudo de ruim que sente contra mim. Vai viver mais gentilmente a partir de agora, já que você era uma das pessoas que lutava para proteger este mundo. É melhor ter orgulho por isso." As preliminares do ensino médio estão prestes a começar. Os corredores vão para a pista. Enquanto isso, nos Estados Unidos, David Brennan vai até a casa de Norma Selner. Ela não era tão rica quanto foi na outra realidade. David diz que fazia bastante tempo que não via Norma. Ela então dá as boas-vindas a ele. David pergunta se ela estava comendo. A casa estava com um cheiro bom. Norma responde que, na verdade, outra pessoa foi ali antes. David então pergunta: "É mesmo? Bom, irei direto ao ponto e partirei depois de dizer o que preciso para não incomodá-la." Norma então responde: "Eu já falei, não? Depois que aquela pessoa me procurou, não consigo ver mais nada." David pergunta se ela estaria falando novamente sobre o Deus da morte. Norma sorri, ela serve um chá e diz: "David, vou responder as perguntas que está para me perguntar. Sim para a primeira pergunta e não para a segunda." David pergunta como ela sabe o que iria perguntar e Norma dizia: "Você quer saber como eu sei sobre suas perguntas, sem poder ver o futuro?" David, as respostas que quer de mim foram pensadas no passado. Eu simplesmente lembrei do passado que vi e lhe dei a resposta. David dizia: "Posso continuar te fazendo perguntas então?" Norma responde que sim. David, eu sei a identidade da pessoa que está procurando. Entretanto, não irei lhe falar nada sobre ela. David fica surpreso e dizia: "Madame, você deve saber o que ele fez. Como pode falar algo tão irresponsável quando ele é alguém que pode ser uma ameaça ao nosso país?" Vemos um pequeno garoto chegando naquele lugar. Ao que parece, ele é o filho de Norma Selner. Ela dizia: "É exatamente por isso que não direi nada. Não viu aquele vídeo?" David fica sério e diz: "Eu vi. Um único humano bateu de frente com monstros perigosos e não hesitou. Aquele poder era tão forte que dá até medo. Ele definitivamente salvou a humanidade." Norma continua: "Acredita em mim se eu dissesse que não é a primeira vez que algo assim aconteceu?" David fica surpreso. Algo assim aconteceu antes. Está falando de como a humanidade enfrentou vários riscos de extinção, mesmo sem estarmos cientes. Talvez aquele homem seja o que ela disse. David tremia. Ele vai embora, porém tem uma última pergunta. O homem que apareceu naquele vídeo pode garantir que ele não é perigoso? Norma responde que sim, eu posso garantir. David confia em suas palavras. "Vou esquecer que ouvi que o conhece." Norma pede para David esperar. Ela fez alguns biscoitos e pergunta se ele queria comer. O homem diz que estava tudo bem. Ele brinca com o filho de Norma e diz que irá visitá-la novamente. De repente, quem aparece ali é ninguém menos do que Thomas Andre. Ele dizia: "Eu não gosto desse velho. Senhora, quer que eu ensine uma lição para ele?" Selner falava: "Thomas, não foi você que teve problemas depois de ser desqualificado como lutador?" O Golias então pega os biscoitos para comer e diz: "Posso perguntar só mais uma coisa? Tem provavelmente muitas pessoas além de mim que morreriam em acidentes, especialmente em acidentes de trânsito. A quantidade deve ser bem alta, mas eu consegui sobreviver graças à sua profecia. Por que me salvou?" Norma responde: "Foi porque você fez muitas coisas boas na sua vida passada." Thomas pergunta se realmente ele fez isso. "O demônio do UFC está falando de mim, Thomas Andre, que todo mundo chama de demônio. O que aquele cara do vídeo fez para vir visitá-la?" Norma Selner sorrindo responde: "Ele salvou o mundo." Thomas dizia em pensamentos: "Tem vezes que não sei dizer se ela está brincando ou falando a verdade. Por isso ela é interessante. Nesse caso, o que esse herói que salvou o mundo está fazendo agora?" Norma simplesmente responde: "Eu não sei, talvez ele esteja aproveitando sua juventude por aí." Nesse momento vemos Sung Jin-woo encontrando Cha Ha-in, que estava com seu pé machucado. Não percam o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. E também quero avisar que os vídeos contando a história oficial do filho de Sung Jin-woo estão sendo postados exclusivamente para os membros daqui. Para ver essa saga é muito fácil, basta clicar em Seja Membro, assinar uma das categorias e depois assistir a playlist da saga Solo Leveling Ragnarok. Comente aí o que acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.